Nos últimos 200 mil anos, a Terra e a civilização humana têm passado por uma multiplicidade de mudanças. A espécie humana, que existe há apenas 0,0015% do tempo de existência do universo, 13,7 bilhões de anos, tem realizado algumas das tarefas mais difíceis durante esse período. Desde a caça e coleta na África até a colonização de todo o planeta, a humanidade alcançou objetivos que antes eram considerados impossíveis, graças a grandes pensadores que impulsionaram a civilização moderna. Nos últimos 150 anos, conseguimos deixar a superfície da Terra e pousar na Lua, nosso vizinho cósmico mais próximo. Embora o sucesso humano seja espetacular, em escala universal, somos insignificantes. Mas o que aconteceria se encontrássemos uma espécie alienígena avançada com tecnologia além da nossa imaginação? Em 1964, o astrônomo soviético Nikolai Kotyshev apresentou uma escala hipotética que poderia medir o nível de avanço tecnológico de uma civilização potencial, baseada na quantidade de energia que a civilização pode produzir. A escala Kotyshev é um conceito amplamente conhecido atualmente. Ela é composta por 3 tipos principais, mas muitas extensões e modificações foram propostas desde a sua criação original. Essa escala é logarítmica, o que significa que à medida que progredimos, a quantidade de energia disponível para a civilização aumenta exponencialmente. Em 1964, o astrônomo soviético Nikolai Kotyshev definiu os 3 níveis básicos de civilização com base na quantidade de energia disponível para elas. O menor nível, conhecido como tipo 1, é chamado de civilização planetária, que se assemelha à Terra. As civilizações do tipo 1 são capazes de armazenar e usar toda a energia que chega ao seu planeta a partir de sua estrela hospedeira, que, no caso da Terra, é o Sol. Essa quantidade de energia equivale a incríveis 7x10 sobrescrito 1 watts. No entanto, embora a Terra seja o nosso lar, a nossa civilização moderna não se encaixa exatamente na categoria de civilização tipo 1. Na verdade, os humanos se enquadram em um dos tipos estendidos de civilizações, o tipo 0. Embora tenhamos percorrido um longo caminho, ainda estamos longe de sermos uma civilização tipo 1, já que ainda estamos dependendo de fontes de energia limitadas e poluentes. Desde a proposta original, o famoso astrônomo e astrofísico Carl Sagan desenvolveu uma fórmula para definir a cultura de classificação de uma civilização hipotética dentro da escala Kotyshev. Portanto, a escala Kotyshev é uma ferramenta útil para avaliar o nível de avanço tecnológico de civilizações extraterrestres hipotéticas com base em sua capacidade de produzir energia. Esta é a fórmula de Kardashev, que utiliza as variáveis K e P para representar a classificação hipotética de uma civilização e a quantidade de energia utilizada em watts, respectivamente. Segundo esta fórmula, uma civilização do tipo 0 teria o controle de aproximadamente 1 megawatt ou 1 milhão de watts de energia, o que é muito pouco em relação ao consumo diário de energia mundial em 2015, que foi de 17,35 terawatts. Ao inserir esse número na variável P e realizar os cálculos, a classificação da humanidade segundo a escala de Kardashev seria de cerca de 0,72. Mesmo com 7 bilhões de pessoas no planeta, incluindo 12 que já pisaram na Lua, além de espaçonaves enviadas para o espaço interestelar e planos para a colonização de Marte, ainda estamos muito abaixo da classificação de tipo 1 na escala de Carter-Shaw. De acordo com Carl Sagan, estamos passando por uma fase de adolescência técnica, que é típica de uma civilização que está prestes a integrar a escala de Carter-Shaw tipo 1. Michio Kaku, outro físico teórico, sugere que a humanidade poderá alcançar o status de tipo 1 nos próximos 100 a 200 anos, o status de tipo 2 talvez nos próximos milhares de anos e o status de tipo 3 em 100 mil a 1 milhão de anos. Isso mostra a importância da energia e do controle energético para as diferentes escalas de desenvolvimento de uma civilização. Apesar das escalas de tempo envolvidas para atingir o próximo nível de civilização, estamos caminhando para nos tornarmos uma civilização do tipo 1 nos próximos 200 anos aproximadamente, o que representa um grande passo para a humanidade. Uma civilização do tipo 1 teria controle completo sobre seu próprio planeta, podendo influenciar o clima, mudar a composição geológica e explorar outras possibilidades. No entanto, mesmo essa quantidade de energia é mínima em comparação com o próximo nível de civilização, o tipo 2.
Uma civilização do tipo 2, também conhecida como civilização estelar, seria capaz de controlar a energia total de sua estrela anfitriã e transferir a energia por todo o sistema solar. Um dispositivo hipotético popular usado para aproveitar toda a energia produzida pela estrela anfitriã de uma civilização do tipo 2 é chamado de estruturas de Dyson. Essa estrutura é basicamente uma esfera oca insanamente massiva, construída em torno da estrela anfitriã de uma civilização para extrair toda a energia dela. O nome foi cunhado por Freeman Dyson e é essencialmente um sistema de satélites de energia solar em órbita. Em suma, a ideia de controlar e utilizar toda a energia produzida por uma estrela representa um avanço enorme no desenvolvimento da civilização, e o vídeo produzido por Zephyr sobre a ideia das estruturas de Dyson pode ser muito útil para entender melhor esse conceito fascinante. Retomando o tópico, uma outra ideia bastante exótica para a captação de energia em uma civilização do tipo 2 seria alimentar uma nuvem de gás de massa estelar, como uma estrela, em um buraco negro próximo e coletar os fótons emitidos pelo disco de acreção. Ainda que seja desconhecido como uma civilização poderia depositar uma estrela em um buraco negro, essa é uma fonte de energia viável. Vale ressaltar que uma civilização do tipo 2 não apenas construiria essas estruturas supermassivas, mas também as controlaria e habitaria. Dessa forma, teriam o controle total de cada planeta em seu sistema solar, minerariam todos os asteroides à vontade e fariam o que desejassem dentro do seu bairro solar. A quantidade de energia que uma civilização do tipo 2 teria é notável, mas não chega nem perto da quantidade que uma civilização do tipo 3 teria à sua disposição. Uma civilização do tipo 3, também conhecida como uma civilização galáctica, teria o controle total sobre toda a energia de sua galáxia hospedeira. A quantidade de energia que essa civilização teria é verdadeiramente assustadora e ainda é considerada ficção científica, mas vale a pena discutir. Essa civilização funcionaria, de maneira muito semelhante a uma civilização do tipo 2. Aproveitando o poder das estrelas, minerando planetas e asteroides, entre outras coisas. No entanto, diferentemente de uma civilização do tipo 2, que se limita a uma estrela, uma civilização do tipo 3 usaria bilhões de estrelas para seus propósitos. Eles usariam planetas e sistemas solares como um jogo de quebra-cabeça para a criança, construindo e destruindo planetas para construir seu império em outras partes da galáxia. A galáxia pareceria se tornar seu parque de diversões, e tudo o que eles fizessem e usassem seria apenas um brinquedo. Aproveitar a energia dos quasares seria como ganhar na loteria para eles. O buraco negro supermassivo no centro de sua galáxia poderia ser usado como uma fonte de energia para uma civilização do tipo 3. O mercado imobiliário galáctico se tornaria uma realidade, com planetas, estrelas ou até sistemas solares inteiros sendo leiloados por algum líder supremo. Curiosamente, essa galáxia hipotética pode nem mesmo ser perceptível. Se tal civilização existisse, toda a energia das estrelas seria retida e usada para o que quer que a civilização precisasse. Isso significa que toda a luz das estrelas, gás e elementos em uma galáxia inteira se tornaria como sua despensa. Se toda a matéria em sua galáxia inteira fosse explodida para obter energia, um observador externo veria a galáxia como completamente invisível. Para compreender o que pode estar causando a aparente ausência de galáxias na região conhecida como Grande Vazio, é preciso explorar as possíveis explicações para a falta de vida e formações celestes nessa área do espaço. A região do Grande Vazio possui um diâmetro de quase 330 milhões de anos-luz, sendo um dos maiores vazios já descobertos no universo. Ainda assim, estima-se que existam pelo menos 2.000 galáxias que deveriam estar presentes naquela área, porém apenas 60 foram encontradas até o momento, o que representa apenas 3% do total previsto. Uma das teorias para explicar a ausência de galáxias no Grande Vazio é que uma civilização do tipo 3 poderia estar controlando toda a região, utilizando seus recursos em benefício próprio. Uma civilização assim seria capaz de explorar e aproveitar todas as estrelas, planetas e sistemas solares da área, deixando-a aparentemente desprovida de vida. Seria como se essa região do espaço fosse totalmente habitada por uma única civilização, tão avançada que seria capaz de controlar a energia de toda a galáxia. No entanto, é importante lembrar que essa é apenas uma teoria e que não há evidências concretas que comprovem a presença de uma civilização do tipo 3 no Grande Vazio.
Outras explicações possíveis incluem a presença de matéria escura na região ou a forma como as galáxias estão distribuídas no universo. De qualquer forma, a questão continua a intrigar os cientistas e pesquisadores do espaço, e novas descobertas e teorias poderão surgir no futuro para explicar a aparente ausência de galáxias no grande vazio. Em 1970, o matemático britânico John Conway criou um projeto conhecido como o Jogo da Vida. Embora seja chamado de jogo, não é necessariamente um jogo que se joga ativamente. O jogo da vida é um jogo de 0 jogadores, o que pode parecer confuso à primeira vista. A forma como funciona é que você define um conjunto de condições iniciais, e em seguida, observa o que acontece a partir daí. Uma vez que as condições iniciais são estabelecidas, o jogo segue as regras da simulação e se desenrola quase autonomamente. Alguns padrões duram apenas algumas gerações antes de desaparecerem, enquanto outros parecem continuar indefinidamente. Isso me faz pensar em se uma simulação tão simples como essa, com pouquíssimas variáveis, pode resultar em algo tão complexo. O que aconteceria se escalássemos isso para o tamanho de um universo? Uma simulação que vai além de pontos em uma tela, mas uma simulação com galáxias, planetas e vida. E se isso for verdade? Como podemos ter certeza de que não estamos vivendo em uma dessas simulações? Inicialmente, o argumento de que nosso universo é uma simulação completa parece absurdo. No entanto, ao examiná-lo mais de perto, começa a parecer cada vez mais plausível. Quando observamos as coisas, cheiramos, tocamos ou as experimentamos com qualquer um dos nossos sentidos, isso é a nossa realidade subjetiva. É uma realidade baseada em nós mesmos, em nossa própria percepção. Tudo o que observamos ou com o que interagimos passa por um processo de interpretação em nosso cérebro, onde os neurônios disparam de certa forma para criar nossa visão de mundo. No entanto, podemos realmente provar que existe uma realidade objetiva, uma realidade que existe independentemente do nosso conhecimento? Uma realidade abrangente que engloba todas as nossas realidades subjetivas? Essa questão desafia nossa compreensão e exige uma reflexão mais profunda. Enquanto continuamos a explorar as fronteiras do conhecimento e da ciência, o mistério sobre a natureza da nossa existência permanece intrigante. Nossa percepção dele pode parecer gentil, mas também confusa, embora você não possa estar ciente disso. Existe uma realidade objetiva que existe independentemente de alguém ou algo para observá-la. Por exemplo, se eu sair e afirmar que está congelando, e você sair e afirmar que está queimando lá fora, é nesse ponto que entra o nosso subjetivo. As diferentes realidades entram em jogo, onde duas mentes diferentes, duas pessoas diferentes, podem observar um mesmo objeto de várias maneiras subjetivas. No entanto, na realidade objetiva, o objeto seria apenas congelante ou apenas quente, independentemente das nossas observações subjetivas. Para comprovar algo nessa realidade objetiva, seria necessário observá-lo. A ideia de provar algo sem observá-lo é uma contradição óbvia, e isso levanta a questão de se podemos realmente provar que algo fora de nossa própria mente é verdadeiramente real. A permanência do objeto é um conceito que podemos observar no desenvolvimento das mentes, inclusive em bebês. Embora os bebês não sejam os seres mais inteligentes do mundo, eles nos fornecem uma visão interessante de como aprendemos e desenvolvemos consciência do mundo ao nosso redor. Se você olhar pela janela, poderá ver uma árvore, outra casa ou talvez esteja preso na garagem. No entanto, você não precisa sair fisicamente para confirmar que essas coisas existem. Isso é conhecido como a permanência do objeto, o conhecimento de que os objetos existem mesmo quando não estamos percebendo-os de forma direta. No entanto, essa capacidade não é inata, mas sim algo que se desenvolve ao longo do tempo. Certamente, você já deve ter visto ou até mesmo brincado de cadê o bebê, com um bebê antes. Quando você cobre o rosto e depois descobre, os bebês com menos de 1 ano de idade podem acreditar que você simplesmente desapareceu no ar. No entanto, quando você tira as mãos do rosto, você reaparece em sua realidade.
O conhecimento de que as coisas existem mesmo quando não podemos observá-las não é adquirido até aproximadamente 1 ano e meio a 2 anos de idade. No entanto, é verdade que isso está enraizado em nossa realidade subjetiva, e certamente, após um tempo, aprendemos que algumas coisas parecem existir mesmo quando não as estamos observando. No final do dia, como você pode ter certeza da sua realidade subjetiva? É graças à sua consciência que você é capaz de observar qualquer coisa. Tome como exemplo quando você olha para o seu computador, telefone, televisão ou qualquer outro dispositivo em que esteja concentrado. Você sabe que todos esses objetos são compostos de átomos, mas você não pode realmente vê-los. Só podemos observá-los quando utilizamos um dispositivo como um microscópio para ampliá-los, tornando-os visíveis. Então, se for verdade, isso poderia tornar a simulação do universo muito mais fácil. Simular um universo inteiro com bilhões de galáxias ao longo de bilhões de anos-luz exigiria uma quantidade significativa de poder de computação e seria um desperdício. Tudo o que uma espécie pós-humana teria que fazer é simular a consciência dos indivíduos ou até mesmo criar a ilusão de que eles estão presentes. Existe alguma maneira de provar que qualquer pessoa com quem interagimos no dia a dia não passa de uma função de código na simulação? Tudo o que a simulação precisaria fazer é nos convencer de que o mundo ao nosso redor é real. Quando jogamos videogames, podemos notar que os objetos não são renderizados completamente quando não estamos olhando para eles. Isso é uma forma de economizar energia e recursos, já que os videogames são, essencialmente, simulações do nosso universo. Então por que um universo simulado não seguiria uma estratégia semelhante? Pode parecer uma afirmação arrogante vinda dos seres humanos, mas pense comigo, se uma árvore cai na floresta e não há ninguém por perto para ouvi-la, ela faz um som? Essa é uma pergunta psicológica popular que se encaixa perfeitamente aqui. Em um universo simulado, se não houver ninguém por perto ou consciente do evento, não haveria razão para que um som fosse produzido, ou até mesmo para a árvore cair em primeiro lugar. Se tropeçarmos na árvore mais tarde, ela estará simplesmente deitada no chão, criando a ilusão de que caiu. Da mesma forma, se não estivermos observando as galáxias no campo profundo do Hubble, qual seria o propósito de sua existência? A existência deles dentro da simulação pode ser apenas parcial, significando que apenas partes do que chamamos de universo são criadas e observadas em determinados momentos. Se olharmos para trás, refletindo sobre o avanço da tecnologia nos últimos 100 anos e comparando-o com o presente, fica evidente a diferença significativa. Se a tecnologia continuar avançando a uma taxa superior a zero, é possível que no futuro, daqui a 100 anos ou até mesmo a 1 milhão de anos, possamos alcançar um nível de poder de computação quase ilimitado. No entanto, é importante ressaltar que até agora tenho me referido principalmente ao poder e à energia necessários para uma civilização ter esse tipo de capacidade. Vamos considerar um exemplo daquelas bonecas russas intrigantes, nas quais, ao abri-las, há uma outra boneca dentro, e assim por diante. Esse conceito pode ser aplicado em uma escala estelar. Tomemos nosso Sol como exemplo. Ele é extremamente grande e emite uma quantidade imensa de energia. Se pudéssemos de alguma forma capturar toda essa energia, poderíamos utilizá-la para simular milhões de universos simultaneamente. Então, surge a pergunta: como reuniríamos toda essa energia? Aqui entra um conceito conhecido como os cérebros matrioska. Se uma civilização avançada fosse capaz de construir uma megaestrutura ao redor do Sol, em várias camadas, assim como as bonecas russas, eles teriam acesso a toda a energia do Sol. Uma civilização capaz de realizar tal feito provavelmente seria capaz de replicar esse processo em várias estrelas, permitindo que simulem tantos universos quanto desejarem. Assim como nós rodamos simulações em nossos próprios computadores que projetam nosso universo em uma escala maior, esse projeto grandioso faz algo semelhante. Logo como o jogo da vida, o projeto possui certas propriedades que se assemelham ao nosso universo e, em seguida, é deixado para rodar, sendo capaz de projetar nosso universo em uma escala muito precisa. No futuro, simulações como essas se tornarão cada vez mais precisas e eventualmente poderão até parecer realistas. À medida que avançamos em direção a um maior poder computacional e recursos energéticos, a possibilidade de criar simulações que se assemelham ao nosso universo atual se torna mais tangível.
Embora seja uma ideia fascinante, devemos lembrar que ainda estamos explorando o campo das teorias e especulações nesse sentido, e mais pesquisas e avanços científicos serão necessários para obter respostas definitivas. No entanto, devemos reconhecer que não é possível alcançar a perfeição ao observar átomos e tentar obter uma visão dos elétrons ou outras partículas cuja posição e momento não podemos conhecer com certeza absoluta. Esse fenômeno é conhecido como o princípio da incerteza de Heisenberg, que estabelece um limite para o que podemos saber sobre a energia, massa, posição e tempo de uma partícula. Isso significa que, em qualquer simulação, não é possível representar tudo com precisão exata, fielmente como era na realidade. Sempre haverá uma discrepância entre a simulação e a realidade em si, mesmo com um poder computacional infinito à nossa disposição. Para lidar com essa limitação, é necessário estabelecer limites práticos e utilizar técnicas específicas. Um exemplo ilustrativo disso é o seguinte: se você possui um computador e tenta executar os jogos mais recentes nele, enquanto também mantém abertas 20 guias do Google Chrome e está ouvindo música, certamente perceberá um declínio óbvio no desempenho do seu computador. Isso ocorre porque o computador não possui o poder computacional necessário para lidar com essa carga intensa, resultando em uma diminuição da velocidade de processamento. Agora, vamos pensar nos buracos negros. Quando você está próximo a uma quantidade tão massiva de matéria concentrada em um único ponto, com uma imensa quantidade de informação agrupada nesse mesmo local, o tempo literalmente desacelera. É como se quem criou o simulador tivesse reduzido a velocidade de partes da simulação para manter o consumo de energia dentro de limites aceitáveis. Essa perspectiva levanta a questão: poderia essa explicação ser aplicada à velocidade da luz? Seria essa a velocidade de processamento de qualquer simulação em que possamos estar? Infelizmente, não há como responder a essa pergunta com certeza. Tudo isso é apenas teórico e, para ser honesto, pode parecer um tanto irracional. No entanto, isso não significa que não devemos nos questionar e explorar essas ideias. De fato, ponderar sobre esses conceitos pode nos auxiliar na busca por respostas para algumas das perguntas mais intrigantes que já foram feitas. Por exemplo, o paradoxo de Fermi, que questiona por que não vemos outros sinais de vida no universo. Será que estamos realmente sozinhos? Seria essa falta de evidências uma falha na simulação ou será que simplesmente não estamos procurando com afinco o suficiente? Podemos também analisar as criaturas que habitam as profundezas dos nossos oceanos. Elas têm consciência de nossa existência como seres humanos? Elas têm conhecimento além de sua vizinhança imediata? Elas têm ciência de que estão vivendo em uma grande rocha flutuando ao redor de uma bola quente de gás, orbitando um imenso buraco negro no centro da galáxia que atrai tudo e qualquer coisa? Provavelmente não. E se nós, humanos, formos semelhantes a essas criaturas? Talvez a extensão máxima de nossa observação e consciência seja o que chamamos de universo observável. Talvez o próprio universo não possa existir sem mentes conscientes para observá-lo. Essas questões nos estimulam a continuar explorando e pesquisando o desconhecido. Embora possam parecer especulações ousadas, elas nos motivam a questionar a natureza da realidade e nossa própria existência. Através de uma análise profunda e investigações científicas rigorosas, podemos avançar na compreensão do mundo ao nosso redor e responder a algumas das perguntas mais complexas que surgem em nossa busca pelo conhecimento. A ideia de universos simulados também poderia explicar a teoria do multiverso. A ideia do multiverso é que existem múltiplos universos, talvez infinitos, em diferentes situações. Em muitos casos, quando há uma grande chance de alguém quase morrer ou ter uma experiência quase morte, eles relatam que sua vida passou diante de seus olhos, com seus momentos mais especiais e memórias mais importantes voltando rapidamente em um instante. Pesquisadores da Universidade de Hadassah em Jerusalém analisaram vários casos de pessoas que experimentaram essas experiências quase morte. Em quase todos os casos, aqueles que foram entrevistados afirmaram que perderam completamente a noção do tempo. Um deles escreveu: não há uma progressão linear. Há uma falta de limites de tempo. É como estar lá por séculos. Aconteceu tudo de uma vez. Outros entrevistados disseram que podiam entrar individualmente na vida de cada pessoa e sentir a dor que essa pessoa havia experimentado. Eles puderam ver e sentir por si mesmos o que essa pessoa passou. Quando as pessoas experimentam essas coisas, parece que estão vivendo uma vida diferente.
Elas experimentam coisas que nunca sentiram antes. É como se estivessem entrando em uma realidade alternativa onde o tempo não existe por um curto período de tempo. Eles foram capazes de analisar coisas que outra pessoa viva não poderia fazer. É como quando você está conversando com um amigo e tem aquela sensação estranha de déjà vu, como se já tivesse tido a mesma conversa anteriormente, ou como se já estivesse experimentado exatamente o que estão sentindo sem realmente ter passado por isso antes. Talvez em outro universo ou outra simulação, você realmente tenha passado por essa mesma situação. A ilusão do livre-arbítrio nos permite viver nossas vidas da maneira que achamos melhor, mas e se cada decisão que tomamos já estivesse pré-programada na simulação em que podemos existir? A cada decisão que você toma, você se ramifica em um universo paralelo, uma simulação paralela onde cada escolha que você fez o levou a este exato momento, em casa, no seu telefone, assistindo a este mesmo vídeo. A tecnologia já supera em muito o desempenho humano e a velocidade. É por isso que muitas grandes empresas, como a Tesla, usam robôs e outras máquinas para realizar trabalhos que os humanos não podem fazer tão eficientemente. Os neurônios biológicos, que são os neurônios que disparam em nosso cérebro a cada segundo do dia, operam em uma velocidade máxima de cerca de 200 Hz. Considerando que os microprocessadores modernos operam pelo menos a 2 GHz, eles são cerca de 7 ordens de magnitude mais rápidos. Mesmo com a tecnologia atual, uma inteligência artificial superinteligente, por exemplo, uma mente humana gerenciando um hardware mais rápido do que o cérebro, poderia tomar decisões milhões de vezes mais rápido do que os humanos atuais. Seria capaz de considerar cada resultado e escolher o melhor. No entanto, não somos uma inteligência artificial superinteligente. Há um limite para o que o cérebro humano pode fazer. Todavia, fizemos algumas descobertas muito importantes que nos levam a fazer perguntas ainda mais importantes. A matemática parece ser universal. Há números, padrões e coisas que se aplicam tanto ao tamanho dos átomos quanto ao tamanho das galáxias. As descobertas que fizemos nos últimos 2000 anos nos permitiram fazer perguntas malucas, como se estamos vivendo em uma simulação. Se colocássemos cada uma das bilhões de possíveis simulações em um chapéu e escolhêssemos uma, quais seriam as chances de escolher a original, aquela que fez todas as simulações em primeiro lugar? Quais seriam as chances de a Terra existir? Talvez uma espécie avançada exótica tenha descoberto nosso planeta morto após bilhões de anos e tenha encontrado vestígios de nossa existência em nossos fragmentos de DNA. Então, eles criaram uma simulação a partir disso para aprender sobre a história do deserto estéril de um planeta que eles acabaram de descobrir. Se esse for o caso, nunca poderemos saber com certeza. Tudo o que podemos fazer é observar e esperar que nosso jogo da vida seja um que possamos vencer. O universo é repleto de planetas fascinantes e diversos, cada um com suas características únicas. Entre eles, um dos mais notáveis é o HD 189733b, um mundo que, à primeira vista, pode parecer com a Terra, mas cujas condições são de puro terror. Neste vídeo, exploraremos detalhadamente esse planeta e outros dois que figuram como verdadeiros infernos cósmicos. HD 189733b, também conhecido como o Júpiter quente, é um planeta gasoso gigante que desafia a imaginação. Sua localização, extremamente próxima de sua estrela-mãe, faz com que complete sua órbita em apenas 2 dias. Em comparação, Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol em nosso sistema solar, está a 13 vezes a distância de HD 189733b. A proximidade extrema com sua estrela torna o HD 189733b uma terra inabitável. A temperatura média da superfície é um assustador 1100 graus Celsius, o dobro da temperatura média de Vênus, o planeta mais quente de nosso sistema solar. Isso se deve em parte ao fato de que HD 189733b está travado na maré, com sua estrela,
o que significa que um lado está sempre iluminado, enquanto o outro permanece na escuridão. O aspecto azul desse planeta não vem de oceanos, como na Terra, mas sim de nuvens de silicato fundido que dispersam a luz azul. A sílica, principal componente do vidro, cria um ambiente hostil com tempestades de vidro derretido. Além disso, os ventos em HD 189733b são furiosos, com velocidades de até 7.000 km por hora, quase 30 vezes mais rápidos do que os mais poderosos furacões da Terra. Esses ventos são 4 vezes mais fortes do que os de Netuno, outro planeta gasoso. Em uma galáxia a quase 100 anos-luz da Terra, encontra-se o OGLE TR-56b, um gigante gasoso ainda maior que HD 189733b. Sua proximidade extrema com sua estrela faz com que as temperaturas da superfície cheguem a incríveis 1.700 graus Celsius. Aqui, o metal se transforma em gás, criando nuvens de ferro na atmosfera superior. Pegar uma chuva dessas nuvens seria extremamente desagradável e mortal. Kel 9b é um gigante gasoso com 3 vezes a massa de Júpiter. Gira em torno de sua estrela em apenas um dia e meio, mantendo um lado permanentemente voltado para a estrela. As temperaturas nesse lado exposto atingem impressionantes 4.300 graus Celsius, tornando o exoplaneta mais escaldante já descoberto. Além das temperaturas extremas, Kel 9b é bombardeado por radiação intensa de sua estrela, o que o torna mortal. Além disso, ventos extremamente rápidos, com velocidades de até 60 km por segundo, rasgariam qualquer coisa em seu caminho. Em suma, o espaço é repleto de surpresas mortais. Embora esses planetas sejam fascinantes de se estudar à distância, visitá-los seria um ato suicida. No entanto, o vasto universo oferece muito mais do que apenas mundos infernais. Existem exoplanetas que orbitam suas estrelas a uma distância segura, oferecendo possibilidades intrigantes para a vida extraterrestre. À medida que a exploração espacial continua, podemos esperar encontrar mundos que desafiem nossos conceitos sobre habitabilidade e nos levem a novas descobertas emocionantes. Portanto, em vez de se aventurar em planetas que podem nos destruir em segundos, é melhor focar em explorar e entender melhor os planetas que podem oferecer condições mais propícias à vida. O espaço é vasto, e as possibilidades são infinitas, o que nos aguarda lá fora pode ser mais emocionante do que qualquer mundo infernal. Possibilidade de visualizar o futuro, seja em um futuro próximo como o ano de 2100 ou em escalas de tempo ainda mais distantes, é uma ideia que tem fascinado a humanidade há milhares de anos. Se pudéssemos viajar mais longe no tempo, a 1.000, 10.000, 1 milhão ou até mesmo 1 bilhão de anos no futuro, como imaginamos que seria o universo? Quais eventos ocorreriam nesses períodos de tempo vastos e incompreensíveis? Porém, enquanto exploramos o futuro, não podemos esquecer do passado e das consequências das ações do presente. Um exemplo disso é o desastre na usina nuclear de Chernobyl, ocorrido em 26 de abril de 1986, na Ucrânia. A explosão do reator número 4 resultou em mais de 8 toneladas de material radioativo sendo liberadas na área circundante, deixando a cidade de Pripyat praticamente inabitável. Devido à imensa radiação presente, a zona de Chernobyl ainda não será adequada para a vida até pelo menos o ano de 22.000. Essa catástrofe demonstra a importância de considerar os efeitos de nossas ações no presente e pensar no impacto que terão no futuro. Enquanto olhamos para o futuro, precisamos lembrar do que podemos perder e trabalhar para garantir um futuro seguro e sustentável para todos. No futuro, é provável que você e eu não estejamos mais vivos para experimentar as alegrias de andar na roda gigante que temos aguardado por 20.000 anos. Devido às marés lunares da Lua, em 50.000 anos a rotação da Terra terá desacelerado o suficiente para que nossos dias sejam um segundo mais longos. Se os humanos ainda estiverem vivos e prosperando usando nosso sistema atual de medição de tempo, eles precisarão adicionar um segundo extra ao relógio a cada dia. No entanto,
Isso provavelmente se tornaria irritante muito rapidamente, ou teríamos que oficialmente tornar o dia um segundo mais longo. Em uma noite clara, você pode se aventurar e contemplar a Via Láctea, talvez até apontando constelações e estrelas específicas. No entanto, em 100 mil anos, a Terra e nosso sistema solar terão viajado tão longe na órbita da galáxia que os padrões estelares no céu que você vê hoje parecerão muito diferentes. É possível que você esteja olhando para as estrelas da maneira errada. Nessa época, Marte deverá estar completamente terraformado, e você poderá, esperançosamente, contemplar as estrelas a partir de um novo planeta. Portanto, pode ser uma decisão sábia chegar a Marte o mais rápido possível por muitas razões. Daqui a 500 mil anos, é altamente provável que a Terra seja atingida por um asteroide com um diâmetro superior a 1 quilômetro. Esse impacto criaria uma cratera com mais de 400 quilômetros de diâmetro e causaria incêndios em grande escala em todo o mundo, tornando o ar quase irrespirável. Se isso ainda não for suficiente para convencê-lo a sair da Terra, talvez isso faça você repensar. Em 1 milhão de anos, é provável que a Terra tenha experimentado uma erupção supervulcânica grande o suficiente para cobrir mais de 3.000 quilômetros cúbicos com magma quente. Essa quantidade de magma seria suficiente para preencher cerca de 75% do atual Grand Canyon. A última erupção supervulcânica comparável a esse evento provavelmente foi a supererupção de Toba. Ela foi tão poderosa que causou um inverno vulcânico global que durou mais de 10 anos, destruindo quase toda a vegetação na Terra. Os cientistas estimam que esse único evento quase extinguiu a vida humana completamente, com apenas 3 a 10 mil indivíduos humanos sobrevivendo à erupção. Se você tem acompanhado este canal por tempo suficiente, sabe que eu fiz um vídeo discutindo a escala Kardashev, que é uma escala teórica que classifica as civilizações com base na quantidade de poder que elas possuem. É possível que em 1 milhão de anos, se a humanidade sobreviver e avançar o suficiente, possamos nos tornar uma civilização tipo 3 até o ano 1 milhão. Uma civilização tipo 3 teria todo o poder da galáxia em que ela habita, o que significa que poderíamos aproveitar toda a energia de todas as estrelas da Via Láctea. Se a humanidade conseguir prosperar e terraformar Marte, esse próximo marco poderá ser um desafio. Em um prazo de 50 milhões de anos, especula-se que a órbita da Lua de Marte, Phobos, seja desestabilizada e acabe colidindo com a atmosfera marciana, desintegrando-se em pequenos fragmentos devido às forças tidais. Esse evento poderá resultar em Marte apresentando um sistema de anéis semelhante ao que Saturno possui atualmente. Entretanto, há uma possibilidade desses anéis não durarem para sempre. Devido ao grande campo gravitacional de Saturno e suas luas, em cerca de 100 milhões de anos, todos os detritos e rochas que compõem seus anéis podem ser expulsos do sistema, deixando Saturno sem seus famosos anéis. Daqui a 240 milhões de anos, a partir de nossa posição atual, nosso sistema solar terá realizado uma órbita completa ao redor do centro galáctico da Via Láctea. Essa informação é bastante intrigante, pois há cerca de 240 milhões de anos atrás, os dinossauros habitavam a Terra, que na época era um supercontinente conhecido como Pangeia. Falando em supercontinentes, em um prazo de 250 milhões de anos, todos os continentes da Terra provavelmente irão se fundir novamente para formar um novo supercontinente, Pangeia Última, segundo estimativas dos cientistas. Esse continente único deverá permanecer por aproximadamente 500 milhões de anos, período em que a vida na Terra poderá enfrentar outro evento de extinção. Quando uma estrela morre, ela libera suas entranhas estelares no universo em um evento denominado supernova. As supernovas tendem a emitir feixes de radiação extremamente intensos conhecidos como rajadas de raios gama, ou GRBS. Essas rajadas são alguns dos eventos mais brilhantes e quentes que ocorrem em todo o universo. Enquanto o nosso Sol emite 3,86 vezes 10 elevado a 26 watts de energia a cada segundo,
E tem feito isso nos últimos 4,75 bilhões de anos. Uma rajada de raios gama libera mais energia em 30 segundos do que o Sol emitirá durante toda a sua vida útil de 10 bilhões de anos. No futuro, mais especificamente até o ano 500 milhões, há uma probabilidade extremamente alta de ocorrer uma GRB, Gamma Ray Burst, a uma distância de 6.500 anos-luz da Terra. Este fenômeno pode causar danos significativos, como a destruição de até metade da camada de ozônio da Terra e uma possível extinção em massa de animais marinhos e terrestres. Tudo isso pode acontecer em apenas 32 segundos. Este evento pode ser o começo do fim para a vida em nosso planeta. Caso ainda exista vida na Terra em 800 milhões de anos, ela poderá ser extinta. Neste momento, os níveis de CO2 na Terra terão caído a um ponto em que a fotossíntese não será mais possível. Sem fotossíntese, não há mais produção de oxigênio e, consequentemente, a vida multicelular será extinta. A Terra voltará a ser um terreno baldio sem vida, como era há 4 bilhões de anos atrás. Entretanto, pode haver vida em outros planetas neste momento. Em 1977, a NASA lançou as sondas Voyager 1 e 2, em trajetórias que as levarão para fora do nosso sistema solar para o espaço interestelar. Ambas as sondas carregam disco de ouro com registros idênticos, que são envolvidos por uma jaqueta de alumínio protetora, juntamente com um cartucho e agulha para reproduzir luz. Esses registros contêm 115 imagens da Terra, cumprimentos em 55 idiomas, sons da Terra e até música da época em que a Voyager foi lançada. Entre as 27 músicas presentes no registro de ouro, uma das mais icônicas e inspiradoras é a faixa 26, Dark Was the Night de Blind Willie Johnson. Johnson, apesar de diagnosticado com uma deficiência e cegueira em uma idade jovem, foi bastante popular na época e sua música vendeu muito bem. Entretanto, ele teve pouca riqueza e sua vida foi mal documentada. Esta é, na verdade, a única imagem conhecida de Blind Willie. Mas a faixa 26, Dark Was the Night, representa toda a espécie humana em uma longa e escura jornada até o abismo do espaço. Johnson, um homem com muito pouco em seu nome e conhecimento limitado do mundo ao seu redor, conseguiu expressar sua arte de uma maneira que nos retrata elegantemente. Somos criaturas curiosas que anseiam por explorar o universo ao nosso redor, mas ainda temos muito pouco conhecimento do que realmente existe lá fora para ser descoberto. Assim como Johnson, somos cegos para o que está além de nossa vizinhança imediata. Os discos de ouro nas sondas Voyager representam a humanidade para quaisquer civilizações extraterrestres que possam encontrá-los. A foto de Blind Willie Johnson é uma representação de quem somos e do que nos tornamos. O astrônomo Carl Sagan estava na equipe de pesquisa encarregada de coletar uma representação da Terra para colocar nos discos, e incluiu a música de Johnson por ela abordar as lutas da humanidade. O anoitecer sem ter onde dormir desde que os humanos apareceram na Terra, o manto da noite ainda não caiu sem tocar um homem ou uma mulher no mesmo lugar. As lutas da humanidade na forma de música serão uma das primeiras e últimas coisas que as civilizações alienígenas poderão ouvir de nós. Desmistificar ideias equivocadas e aprofundar nossa compreensão do cosmos, buscando conhecimento fundamentado e científico. Saturno é o único planeta no sistema solar que possui anéis proeminentes, conferindo-lhe uma aparência magnífica e distintiva no céu noturno. Ao pensar em planetas com anéis, é natural que a maioria das pessoas associe esta característica exclusivamente a Saturno. No entanto,
É fascinante saber que outros 3 planetas em nosso sistema solar também exibem conjuntos de anéis semelhantes: Júpiter, Urano e Netuno. Embora menos conhecidos do que os anéis de Saturno, esses anéis planetários foram descobertos durante as missões Voyager 1 e Voyager 2 nas décadas de 1970 e 1980. Os anéis desses planetas vizinhos são notavelmente distintos em comparação com os de Saturno. Eles são consideravelmente mais finos e menos visíveis da Terra devido à sua composição e à distância a que se encontram de nosso planeta. Como resultado, a existência desses anéis permaneceu em grande parte desconhecida até que as sondas espaciais Voyager puderam capturar imagens detalhadas durante suas históricas missões de exploração. Curiosamente, algumas teorias sugerem que a Terra também pode ter possuído um anel em algum ponto de sua história. Há aproximadamente 4 bilhões e meio de anos, quando nosso planeta era ainda jovem, uma colisão violenta com um corpo celeste do tamanho de Marte pode ter lançado enormes quantidades de detritos ao espaço, temporariamente formando um anel em torno da Terra. Essa hipótese tem ganhado força à medida que a pesquisa sobre a evolução do sistema solar continua a avançar. Quando se trata dos enigmáticos buracos negros, existe um equívoco comum sobre sua natureza e influência gravitacional. Ao contrário do que a ficção científica muitas vezes retrata, os buracos negros não são verdadeiros devoradores que sugam tudo em sua proximidade. Em vez disso, sua gravidade é mais bem descrita como a de um sumidouro, atraindo objetos próximos, mas apenas aqueles que entram em sua região conhecida como horizonte de eventos. Um equívoco adicional é a crença de que se o Sol fosse substituído por um buraco negro de massa equivalente, todos os planetas do Sistema Solar seriam arrastados para dentro do buraco negro, resultando em uma catástrofe cósmica. Entretanto, isso não aconteceria, pois os planetas continuariam a seguir suas órbitas em torno do buraco negro, como fariam em torno de qualquer objeto com a mesma massa que o Sol. Quanto à Lua, outro mito prevalece sobre sua face escura. De fato, a Lua não possui um lado permanentemente escuro, mas sim uma face que nunca é visível da Terra, conhecida como o lado oculto da Lua. Isso ocorre porque a Lua está travada pela maré em relação à Terra, o que significa que ela leva o mesmo tempo para dar uma volta completa em torno de seu eixo e para orbitar a Terra. Assim, apenas um lado da Lua está sempre virado para nós. Outra ideia equivocada diz respeito à melhor abordagem para lidar com a ameaça de um asteroide em rota de colisão com a Terra. Contrariamente à crença de que uma explosão nuclear sobre o asteroide resolveria o problema, essa ação poderia, na verdade, agravar a situação. A detonação nuclear fragmentaria o asteroide em pedaços menores que continuariam a se dirigir para a colisão com a Terra. Uma abordagem mais eficaz seria a de desviar a trajetória do asteroide através de uma explosão nuclear próxima a ele, com a devida precisão para alterar sua órbita e evitar o impacto catastrófico. No espaço, há muitas outras curiosidades que contrastam com as noções equivocadas populares. Embora os astronautas possam temporariamente experimentar um aumento de altura devido à falta de gravidade no espaço, esse efeito é apenas temporário, e eles retornarão à sua estatura normal assim que voltarem à Terra. Além disso, o mito de que os viajantes espaciais envelhecem mais lentamente devido a efeitos relativísticos é baseado na teoria da dilatação do tempo proposta por Albert Einstein. No entanto, para que esse efeito seja significativo, seria necessário viajar a velocidades próximas à da luz, algo que ainda está além das capacidades tecnológicas atuais. Embora seja verdade que as lágrimas podem fluir no espaço, sem a influência da gravidade, seu comportamento é diferente do que experimentamos na Terra. As lágrimas não descem pelo rosto, mas formam uma espécie de globo de água em torno dos olhos, o que pode prejudicar a visão se não for tratado adequadamente. As tempestades de poeira em Marte são um fenômeno real e podem representar desafios para as missões espaciais no planeta vermelho. Embora a fina atmosfera marciana limite o poder destrutivo das partículas de poeira em comparação com a Terra, essas tempestades ainda podem afetar as operações de rovers e outras sondas espaciais, cobrindo painéis solares e causando economia de energia. Além disso, as partículas de poeira marciana podem ser um risco para a saúde humana, caso sejam inaladas, sendo necessário precaução ao explorar esse planeta. Em suma, há muitos mitos e concepções equivocadas sobre o espaço que merecem ser desmistificados para promover uma compreensão mais precisa e fundamentada do universo ao nosso redor. O conhecimento científico nos permite apreciar ainda mais a complexidade e a beleza do cosmos, bem como promover uma exploração espacial mais segura e eficaz.
horizonte onde os limites do conhecimento se estendem até os confins do universo, vislumbramos uma jornada extraordinária em direção a um destino cósmico, a realização de uma civilização do tipo 5. Neste percurso fascinante, inspirado pela visão audaciosa do astrofísico russo Kardashev, não apenas imaginamos, mas mergulhamos nas possibilidades inexploradas de uma sociedade que transcende não apenas as fronteiras da Terra, mas as próprias limitações da compreensão humana. Ao explorar as facetas teóricas e as complexidades práticas dessa jornada, embarcamos em uma narrativa que desafia nossa percepção do poder, da energia e do papel da humanidade no vasto espetáculo cósmico. Esta é uma busca pelo inimaginável, uma busca para entender não apenas o cosmos ao nosso redor, mas também o potencial ilimitado que reside dentro de nós. Bem-vindo a uma exploração que transcende os limites do conhecimento, guiada pela visão audaciosa de uma civilização do tipo 5. Imagine um mundo onde aproveitamos a energia de todo o universo. Visualize uma civilização que alcançou controle total sobre cada partícula de energia existente no cosmos. Isso não é um reino de ficção científica, mas um conceito conhecido como civilização tipo 5 na escala Kardashev. Nomeada em homenagem ao renomado astrofísico russo, a escala Kardashev mensura o avanço de uma civilização com base em sua utilização de energia. Uma civilização tipo 5, embora puramente teórica, comandaria uma quantidade inimaginável de poder. Imagine aproveitar a energia não apenas da nossa própria galáxia, mas de cada galáxia, de cada estrela, de cada planeta e até mesmo das menores partículas do universo. Esta seria uma civilização que transcendeu sua forma física, tornando-se uma entidade universal. Uma civilização tipo 5 seria uma mestra do cosmos, exercendo o poder do próprio universo. Então o que realmente significa ser uma civilização do tipo 5? Vamos nos aprofundar mais. Hoje, a humanidade está em míseros 0,73 na escala Kardashev, nem mesmo uma civilização do tipo 1. Nossa civilização atual depende fortemente de fontes de energia não renováveis como carvão, petróleo e gás natural. Essas fontes alimentam nossas casas, abastecem nossos carros e movimentam nossas indústrias. No entanto, elas têm um preço alto. A queima de combustíveis fósseis libera dióxido de carbono na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global e as mudanças climáticas. Embora tenhamos avançado no aproveitamento de fontes de energia renováveis, como solar, eólica e hidrelétrica, essas alternativas representam atualmente apenas uma pequena porcentagem do nosso uso geral de energia. Agora, imagine uma civilização tipo 1 na escala Kardashev. Esta civilização tem a capacidade de aproveitar toda a energia disponível em seu planeta. Ela pode controlar o clima, evitar terremotos e talvez até construir cidades nas nuvens. O salto do nosso estado atual para uma civilização do tipo 1 é monumental. É um salto que requer não apenas avanço tecnológico, mas também uma mudança fundamental em nossa percepção da energia e seu uso. Nosso uso de energia define nossa civilização, mas, e se pudéssemos redefinir os limites? E se pudéssemos transcender as restrições de nosso planeta e aproveitar todo o potencial de nossa civilização? As possibilidades são tão ilimitadas quanto o próprio universo. Uma civilização tipo 5 opera em uma escala difícil de compreender. Sim, você ouviu direito. Imagine uma sociedade que pode aproveitar e manipular a energia em uma escala astronômica, superando o poder de um universo inteiro. Este é o reino de uma civilização tipo 5. Estamos falando de uma civilização que dominou a capacidade de controlar a energia escura, a força misteriosa que está acelerando a expansão do universo. Eles podem manipular o espaço-tempo, produzindo fenômenos com os quais só podemos sonhar. Eles podem até criar e destruir universos à vontade. Agora, esse é um pensamento para causar arrepios na espinha. Aproveitar esse poder poderia trazer benefícios inimagináveis. Poderia nos impulsionar para todos os cantos do cosmos, permitindo-nos explorar e colonizar territórios desconhecidos. Isso poderia levar a avanços na tecnologia e no entendimento que revolucionariam nossas vidas. Mas, com grande poder vem grande responsabilidade. Os desafios colocados por tais capacidades são imensos. Haveria dilemas éticos, questões de governança e o risco de destruição inimaginável. Como uma sociedade administra esse poder sem sucumbir aos seus perigos potenciais? O salto para se tornar uma civilização do tipo 5 é um salto para o desconhecido.
É uma ideia que desafia nossa compreensão do universo e nosso lugar dentro dele. É um conceito que nos leva a questionar os limites do nosso conhecimento, das nossas capacidades e do nosso potencial. O conceito de uma civilização do tipo 5 ultrapassa os limites de nossa compreensão de poder e energia. O salto do nosso estado atual para uma civilização do tipo 5 é monumental, mas não impossível. Imagine uma civilização que aproveitou o poder do universo. Os avanços da tecnologia são peça-chave nessa transformação. Estamos falando de tecnologias que estão além de nossa compreensão atual, que revolucionariam nossa compreensão do universo e nosso lugar nele. Mas não se trata apenas de tecnologia. As mudanças sociais serão igualmente importantes. Precisaremos evoluir nosso pensamento, nossas normas e nossos valores, para corresponder à magnitude de nossas proezas tecnológicas. Superar as limitações energéticas é outro desafio fundamental. Mas lembre-se, estamos falando de uma civilização que domou o universo. A energia não seria uma limitação, mas um recurso abundante. Imagine os benefícios para a humanidade. Energia ilimitada. Capacidades tecnológicas sem precedentes. Uma sociedade que evoluiu para além do conflito e da escassez. Uma civilização em escala cósmica. Como você acha que seria a vida em uma civilização do tipo 5? Existe uma região misteriosa no espaço onde os astronautas são incapazes de se comunicar com a base terrestre. Além disso, eles são expostos a níveis extremos de radiação, e suas espaçonaves começam a apresentar mau funcionamento. Essa área tem sido chamada de Triângulo das Bermudas do Espaço. Por décadas, cientistas têm ficado perplexos com essa região, porém astrônomos podem finalmente ter encontrado uma solução para essa anomalia no espaço. A região é oficialmente conhecida como Anomalia do Atlântico Sul. A AS está localizada sobre o Oceano Atlântico Sul, estendendo-se do Chile ao Zimbábue. Essa área possui um campo magnético consideravelmente mais fraco em comparação com o restante do cinturão de radiação de Van Allen. O cinturão de radiação de Van Allen é um par de anéis cósmicos que envolvem a Terra, atuando como uma proteção contra a radiação nociva proveniente do Sol. A AS é uma localização única onde o cinturão de radiação se aproxima mais da superfície terrestre, capturando partículas emitidas pelo Sol. No entanto, dentro da anomalia do Atlântico Sul, a radiação solar não é contida da mesma forma que nas outras regiões do cinturão. Isso levanta a questão: por que isso ocorre? Para explicar essa questão, é necessário compreender o que acontece quando se entra nessa região problemática do nosso sistema solar. A anomalia do Atlântico Sul. Essa região tem o poder de causar mau funcionamento em equipamentos eletrônicos de naves espaciais e expor os astronautas a altos níveis de radiação. Essa radiação intensa pode até mesmo destruir completamente as espaçonaves. Um exemplo disso ocorreu em 2016, quando o satélite japonês Hitomi caiu na Terra depois que os operadores começaram a receber sinais mistos da nave. O satélite estava transmitindo dados enganosos sobre seu desempenho no espaço, o que levou os operadores na Terra a acreditar que tudo estava bem. No entanto, esses problemas ocorreram quando o satélite passava pela anomalia do Atlântico Sul, e os operadores não estavam cientes do problema nem puderam corrigi-lo a tempo. O telescópio Hubble, por outro lado, teve a sorte de evitar problemas ao atravessar a anomalia do Atlântico Sul, embora passe cerca de 15% do seu tempo nessa região problemática. Para proteger o telescópio, os operadores do satélite o desligam ao passar pela área. Caso contrário, a anomalia do Atlântico Sul poderia corromper os dados preciosos coletados pelo telescópio e até mesmo causar sua falha. Mas como os astronautas lidam com os altos níveis de radiação nessa região? Seus níveis de radiação são constantemente monitorados, e se eles acabam entrando na anomalia, utilizam uma parede de água como proteção. Algumas salas das naves espaciais são preenchidas com grandes bolsas de água. Ao se posicionar atrás dessas bolsas de água, é possível se proteger da radiação. A água é um excelente escudo contra essa energia prejudicial, devido ao seu alto conteúdo de hidrogênio.
Sem a proteção da parede de água, os astronautas correriam o risco de sofrer graves envenenamentos por radiação e até mesmo desenvolver câncer. É evidente que os níveis de radiação são consideravelmente mais altos e perigosos nessa parte específica do espaço. No entanto, por que isso ocorre? Apesar das imagens que podem nos levar a crer o contrário, a Terra não é perfeitamente esférica, ela apresenta um leve abaulamento ao redor de seu centro. Esse abaulamento faz com que o centro físico da Terra e o centro magnético estejam ligeiramente desalinhados em aproximadamente 500 km. Como resultado, partículas cósmicas, como raios cósmicos, podem se aproximar da superfície terrestre nessa região abaulada. Felizmente, a bolha magnética da Terra ainda consegue proteger nosso planeta desses raios perigosos. No entanto, no espaço acima do Atlântico Sul, onde a anomalia se encontra, os níveis mais intensos de radiação conseguem chegar até lá. O que é ainda mais preocupante é que os polos magnéticos da Terra estão em constante movimento, e a anomalia do Atlântico Sul continua crescendo. A NASA tem monitorado atentamente a anomalia do Atlântico Sul desde 2019 e observou que a anomalia está se deslocando para o oeste. Além disso, de forma ainda mais surpreendente, a anomalia está se dividindo em duas. Se esse processo continuar, poderá complicar ainda mais as viagens espaciais e a coleta de dados. Felizmente, para que ocorram mudanças significativas nessa região, seriam necessários milhões, se não bilhões, de anos. Portanto, o Triângulo das Bermudas do espaço não é tão misterioso quanto parece, e os astrônomos estão aprimorando suas habilidades para lidar com esse fenômeno a cada novo lançamento de nave e com cada novo conjunto de dados registrado. É importante mencionar que essa anomalia se tornaria um problema muito maior se os polos magnéticos da Terra sofressem uma reversão repentina, mas isso é uma história para outro conhecer é ser. O planeta que tem sido frequentemente apelidado de gêmeo da Terra, mas que revela suas verdadeiras cores como um irmão que tomou um caminho divergente em sua jornada através do espaço. À medida que nos aventuramos nesta exploração detalhada e meticulosa, descobriremos os segredos escondidos nas nuvens sulfúricas, testemunharemos vulcões ativos em erupção e enfrentaremos a hostilidade de uma atmosfera abrasadora. Em meio a esta odisseia, mergulharemos nas histórias das corajosas sondas que ousaram tocar sua superfície, ponderaremos sobre o legado de missões passadas e consideraremos os desafios que uma eventual transformação deste mundo venusiano em algo mais hospitaleiro poderia representar. Prepare-se para uma jornada que transcende os limites do nosso planeta e nos conduz a uma realidade cósmica que tanto nos ensina quanto nos torna pequenos. O segundo planeta a partir do Sol e vizinho mais perto da Terra, mantém uma proximidade relativa de cerca de 40 milhões de quilômetros em seu ponto mais próximo. De fato, após um itinerário espacial de apenas 4 meses, você teria a oportunidade ímpar de contemplar de perto a majestosa, porém perigosamente hostil, Vênus. Datando de cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, tanto a Terra quanto Vênus surgiram no mesmo canto do Sistema Solar. Ambos os corpos celestes têm dimensões comparáveis e gravidade semelhante. Entretanto, a semelhança termina aí. Nossa compreensão do planeta vizinho foi grandemente enriquecida através da exploração por sondas. Alguns desses artefatos tecnológicos foram orbitadores, enquanto outros optaram por sobrevoar a atmosfera venusiana. Além disso, algumas corajosas sondas até aterrissaram na superfície de Vênus, embora tais permanências tenham sido de curta duração. Esta narrativa visa esclarecer os motivos por trás dessa efemeridade. Nossa trajetória nos levará através das camadas espessas de nuvens que abraçam o planeta, oferecendo uma visão superficialmente deslumbrante, mas traiçoeiramente letal. Essas faixas amareladas, reminiscentes de um espetáculo celeste, são, na verdade, compostas de ácido sulfúrico, conferindo à atmosfera um aroma que lembraria o odor desagradável de ovos podres. Entretanto, qualquer curiosidade quanto a esta fragrância está desencorajada, uma vez que a remoção do capacete seria catastrófica. Com o avanço para cerca de 50 km acima da superfície venusiana, a visibilidade se deteriora drasticamente.
A atmosfera densa e brumosa encobre a visão, obstruindo tanto a observação da paisagem planetária quanto de seus muitos vulcões. A atmosfera predominante é composta principalmente de dióxido de carbono, fator que contribui para o efeito estufa desse mundo, armazenando calor em sua superfície. À medida que a descida prossegue por mais 15 quilômetros, a nebulosidade se dissipa, revelando finalmente a superfície do planeta. Um panorama encharcado por uma tonalidade ferruginosa se desenha perante você, dominado por cadeias montanhosas e a presença proeminente de vulcões. A veracidade da atividade vulcânica é confirmada por características geológicas aparentemente em constante evolução. Antes de prosseguir, o cenário é uma lembrança tangível da missão Venera 13, uma notável sonda soviética que aterrissou nessa região em 1981. Esta sonda conseguiu sobreviver à sua descida, operando por 127 minutos, um feito notável na exploração espacial. Infelizmente, a persistência foi inútil, já que o ambiente extremamente hostil de Vênus, com altas pressões e temperaturas infernais, acabou encerrando a missão. As próximas etapas deste contexto se desenvolvem em um ambiente que testa os limites da resistência humana. De pé na superfície venusiana, você sentiria imediatamente a gravidade semelhante à Terra, mas seria esmagado por uma atmosfera excepcionalmente densa. Cada movimento seria uma luta contra a resistência descomunal do ar. Em um contexto climático tão inclemente, o uso de trajes protetores é vital para a sobrevivência. Estes trajes, pressurizados e projetados com tecnologias de última geração, são a única barreira entre você e as condições opressivas do ambiente. Entretanto, o traje não é uma garantia absoluta, porém sem ele, você seria submetido a uma força sufocante e rapidamente esmagadora. Enquanto a temperatura elevada e a pressão esmagadora são desafios por si só, a falta de oxigênio na atmosfera de Vênus torna a respiração impossível. A incapacidade de inalar o gás vital imediatamente comprometeria a capacidade do corpo de funcionar, enquanto a própria atmosfera corrosiva infligiria danos internos ao tocar sua pele e membranas mucosas. Enquanto o árduo desafio de permanecer na superfície de Vênus se desenrola, uma reflexão acerca da missão Venera 13 reforça o conhecimento da fragilidade humana diante das forças extremas da natureza. Sua coragem em enfrentar as adversidades é apreciada, mas o desfecho é inevitável. No final das contas, a exploração de Vênus é um lembrete gritante de quão pouco conhecemos e quanto ainda temos a aprender sobre o cosmos que nos cerca. As lições extraídas desta exploração incitam a busca contínua de conhecimento e a aplicação ética das descobertas científicas. Talvez, num futuro distante, Vênus possa ser modificado para acomodar a vida humana, mas até lá, a cautela e a compreensão são imperativas. Observando a imagem diante de você, é importante destacar que não se trata de uma pintura em aquarela em movimento, mas sim do imponente planeta Júpiter. Como um gigante gasoso, Júpiter permanece, em grande parte, um enigma para nós. No entanto, se você tivesse o desejo de explorá-lo por conta própria e decidisse se lançar diretamente em direção ao planeta, é crucial compreender a natureza peculiar de Júpiter. Diferentemente de outros corpos celestes, Júpiter não possui uma superfície sólida, e em vez disso, exibe um vasto e aparentemente infinito trecho de atmosfera. Ao tentar pular em direção a Júpiter, vestindo um traje espacial padrão, as circunstâncias seriam bastante adversas e resultariam em consequências fatais. A uma distância de aproximadamente 300 mil quilômetros do planeta, a radiação penetraria em seu traje, levando à sua morte. No entanto, vamos considerar um cenário mais interessante. Concederemos a você um traje espacial especial, capaz de suportar a queda, pelo menos por um tempo. A aventura de cair em direção a Júpiter começa aqui. No início, você estaria caindo do topo da atmosfera a uma velocidade impressionante de quase 180 mil km por hora.
Essa velocidade é muito maior do que a que você experimentaria ao cair da atmosfera terrestre, uma vez que a gravidade de Júpiter é significativamente mais forte do que a da Terra. Embora ainda seja possível visualizar o Sol, não espere que ele proporcione calor, já que, a aproximadamente 250 km de distância, você encontraria as nuvens de amônia, enfrentando temperaturas de menos 150 graus Celsius, o equivalente a menos 240 graus Fahrenheit. Agora, prepare-se para testemunhar o turbilhão mais épico de sua vida. As nuvens de Júpiter geram ventos poderosos, alcançando velocidades de até 482 km por hora. Você se sentiria como se estivesse imerso em um tornado gigante colorido, devido ao fato de Júpiter ser o planeta com a rotação mais rápida em nosso sistema solar. Ao continuar sua queda, aproximando-se de cerca de 120 km de profundidade, parabéns! Você chegou à maior profundidade já explorada por qualquer missão no gigante gasoso. A sonda Galileu da NASA conseguiu alcançar essa região em 1995, antes de ser destruída pela pressão atmosférica de Júpiter. No entanto, não se preocupe, isso não acontecerá com você, afinal, você está equipado com um traje espacial apropriado. À medida que você viaja mais fundo em direção ao planeta, a escuridão se intensificará gradualmente, até que tudo ao seu redor esteja completamente imerso na escuridão total. A única fonte de luz que você teria seriam as tempestades de raios ocorrendo ao seu redor. Nesse ponto, a temperatura começará a aumentar, e talvez você até sinta um certo conforto, se não fosse pela enorme pressão física que estaria experimentando. A pressão seria mais de 1000 vezes superior à da superfície da Terra. A única maneira de sobreviver seria se o seu traje espacial fosse projetado com a mesma resistência do submarino de mergulho mais profundo já construído. Até agora, você já estaria em queda há cerca de 12 horas, e vamos ser honestos, é possível que você esteja começando a ficar um pouco entediado. Provavelmente, você desejaria ter uma forma de entrar em contato com alguém para resgatá-lo. Infelizmente, isso seria impossível em Júpiter, uma vez que as ondas de rádio seriam absorvidas nas profundezas da atmosfera do planeta. Portanto, você teria que continuar a queda. A temperatura continuaria a subir, assim como a pressão ao seu redor. Ao chegar às camadas internas de Júpiter, você encontraria partes em que seria possível nadar. Nesse ponto, você estaria em contato com uma substância chamada fluido supercrítico, que não se comporta nem como um líquido nem como um gás. À medida que você se move através desse material peculiar, a temperatura se tornaria ainda mais escaldante, eventualmente atingindo valores equivalentes à superfície do Sol. E como se isso não bastasse, você também estaria enfrentando uma pressão equivalente a 2 milhões de vezes a pressão da Terra. O hidrogênio metálico começaria a se formar ao seu redor, e você ficaria completamente cercado por essa substância relativamente desconhecida, talvez como um líquido denso do qual você não seria capaz de escapar. Caso conseguisse escapar, você continuaria caindo por milhares de quilômetros, até chegar ao núcleo de Júpiter, possivelmente um objeto sólido. Alguns cientistas preveem essa possibilidade devido à imensa pressão existente nesse nível do planeta. Independentemente do que possa existir no núcleo, se você de alguma forma sobrevivesse a todas essas adversidades, estaria preso em um ambiente com pressão atmosférica extrema. Essa não seria uma jornada muito gratificante, concordamos. Talvez seja melhor deixarmos o planeta como um belo mistério inexplorado. No entanto, se você conseguisse chegar a Júpiter e ficar preso lá, torceríamos para que você tivesse mais vídeos de conhecer e ser para lhe fazer companhia. Universo, cada elétron, próton, átomo e estrela na galáxia, surgiu de uma singularidade que deu origem à nossa existência. O evento conhecido como Big Bang, ocorrido em um momento singular no espaço e no tempo, trouxe à existência algo a partir do nada. Durante anos, nosso conhecimento sobre o universo era limitado, porém, graças aos avanços da ciência e da tecnologia, agora somos capazes de retroceder no tempo até o instante logo após o Big Bang, a fim de reconstruir toda a sua história. Nos próximos minutos, compartilharei essa história com todos vocês de forma minuciosa. Para compreender a história do nosso universo, precisamos começar desde o início do tempo. O tempo, em si, teve sua origem no momento do Big Bang. Contrariamente ao que o nome sugere, o Big Bang não foi uma explosão no sentido tradicional.
pode ser descrito de maneira mais precisa como a rápida expansão do espaço e do tempo em todas as direções, acompanhada pela liberação de quantidades imensas de radiação. Em 1964, dois cientistas americanos, o astrônomo Robert Wilson e o astrofísico Arno Penzias, se depararam com uma mensagem enigmática proveniente dos primórdios da criação. A antena localizada em Nova Jersey captou um som peculiar que despertou sua curiosidade. Após eliminar todas as possíveis fontes de interferência, Wilson e Penzias fizeram uma descoberta surpreendente. Eles haviam encontrado a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, conhecida como CMB, do inglês Cosmic Microwave Background, o eco térmico resultante do explosivo nascimento do universo. Essa descoberta se tornou a peça de evidência mais crucial em favor da teoria do Big Bang. Graças a essa mensagem ancestral, hoje temos o conhecimento de que nosso universo surgiu há aproximadamente 13,7 bilhões de anos e imediatamente iniciou sua expansão em uma taxa exponencial. Esse período inicial é conhecido como a época da inflação, quando o universo tinha uma idade inferior a um piscar de olhos, algo em torno de 1 bilionésimo de 1 trilionésimo de 1 trilionésimo de um segundo. Nesse curto espaço de tempo, nosso universo experimentou um crescimento surpreendente, ocorrendo em uma velocidade superior à da luz. Em questão de frações de segundos, seu tamanho aumentou pelo menos 90 vezes. No entanto, à medida que a expansão prosseguia, a energia liberada se diluía. Apenas 3 minutos após o Big Bang, o universo havia resfriado o suficiente para permitir a formação das primeiras partículas de matéria, dando origem aos primeiros elementos leves. Nêutrons e prótons colidiram entre si e formaram hidrogênio, hélio e lítio. Embora as partículas estivessem presentes, o calor intenso que permeava o momento da criação era tão forte que a luz não conseguia brilhar. Dessa forma, nosso universo mergulhou em uma era cósmica das trevas, na qual, por centenas de milhões de anos, o espaço era desolado e desprovido de planetas, galáxias ou estrelas. Todavia, chegou o momento da era da reionização, marcando a saída triunfante do universo das trevas. A luz finalmente emergiu, trazendo consigo o nascimento das primeiras estrelas do cosmos. Esse marco histórico trouxe uma transformação fundamental, iniciando a formação das estruturas cósmicas que conhecemos hoje, como galáxias, estrelas e planetas. A luz das estrelas preencheu o vasto vazio do espaço, iluminando a escuridão que perdurou por eras. Ao reconstruirmos essa fascinante jornada cósmica, somos capazes de compreender a evolução e a complexidade do universo, bem como a nossa própria existência como parte desse vasto e magnífico cenário cósmico. As estrelas da população 3, como são conhecidas, são consideradas compostas pelos únicos elementos disponíveis no universo naquela época, hidrogênio, hélio e lítio. Essas estrelas representam verdadeiras cápsulas do tempo, repletas de informações valiosas sobre os primeiros dias do nosso universo. Com o advento do telescópio espacial James Webb, temos agora a capacidade de observá-las com um nível de detalhe sem precedentes. Aproximadamente 1 bilhão de anos após o Big Bang, começaram a surgir as primeiras galáxias, e existem duas teorias principais que tentam explicar sua formação. A primeira sugere que grandes nuvens de gás e poeira entraram em colapso sob a influência de sua própria gravidade, permitindo a formação de estrelas que, eventualmente, se agruparam para dar origem às galáxias. A segunda teoria, que tem ganhado força nos últimos anos, propõe que as galáxias se formaram a partir da aglutinação e rotação contínua de pequenos aglomerados de matéria, que gradualmente se expandiram até atingirem as dimensões que conhecemos atualmente. Nossa própria galáxia, a Via Láctea, possui uma idade aproximada de 13,6 bilhões de anos e abriga entre 100 e 400 bilhões de estrelas, estendendo-se por cerca de 100 mil anos-luz. Os astrônomos ainda estão em processo de mapeamento da estrutura em espiral de nossa galáxia, mas já descobrimos, através de imagens infravermelhas obtidas pelo telescópio espacial Spitzer da NASA, que a Via Láctea é dominada por dois grandes braços que se estendem a partir das extremidades de uma faixa central de estrelas. Esse achado nos permite obter um vislumbre da rica e complexa arquitetura galáctica a qual pertencemos. À medida que a exploração do cosmos continua e novas tecnologias são desenvolvidas, temos a expectativa de desvendar ainda mais segredos sobre a formação e evolução do universo, bem como compreender melhor nosso papel dentro desse vasto panorama cósmico.
Até os dias atuais, estrelas e galáxias continuam a se formar, e os astrônomos estimam que pode haver até 2 trilhões de galáxias espalhadas pelo vasto universo há aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. Dando seguimento ao assunto em questão, uma densa nuvem de gás interestelar e poeira persistia, enquanto a força da gravidade atraía cada vez mais material em direção ao centro. A pressão no núcleo se tornou tão intensa que os átomos de hidrogênio começaram a se fundir, gerando a formação de hélio e liberando quantidades imensas de energia. Esse processo gradualmente deu origem à estrela que ilumina nossos dias, o nosso Sol. Uma vez formado, a matéria circundante ao Sol se aglomerou em esferas e caiu em sua atração gravitacional, dando origem aos planetas em nosso sistema solar. Os gigantes gasosos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno foram os primeiros a estabelecer suas órbitas ao redor do Sol, à medida que este começava a emitir sua luz. Posteriormente, os planetas menores, como Mercúrio, Vênus, Marte e a nossa própria Terra, se formaram. De maneira coincidente, nosso planeta assumiu uma órbita ao redor do Sol na chamada Zona de Goldilocks ou Zona habitável, que é a faixa de temperatura e distância ideais para permitir a existência de água líquida. Em algum momento entre 60 e 175 milhões de anos após a formação do nosso sistema solar, um planeta com tamanho similar a Marte colidiu com a Terra, e os destroços resultantes se fundiram, formando a nossa Lua. Essa sequência de eventos cósmicos, que engloba a formação das estrelas, a evolução das galáxias e a criação do nosso próprio sistema solar, revela a incrível complexidade e harmonia que permeia o universo. Através de pesquisas e descobertas contínuas, a humanidade continua a desvendar os mistérios da cosmogonia, enriquecendo nossa compreensão da origem e desenvolvimento do cosmos em que estamos inseridos. Abordar a reciclagem da vida em nosso universo parece longe de ser uma inevitabilidade. Em todas as direções que apontamos nossos telescópios, somos confrontados com uma visão semelhante em nebulosas brilhantes, aglomerados estelares e galáxias sombrias que parecem desoladas e desprovidas de vida. No entanto, quando se trata do nosso próprio planeta, a história é significativamente diferente. A vida na Terra surgiu pela primeira vez há cerca de 3,7 bilhões de anos, mas o processo exato de como ela se originou ainda é objeto de debate. Muitos cientistas acreditam que os primeiros organismos vivos eram micróbios microscópicos que deixaram vestígios de sua presença em rochas antigas. Outros defendem a teoria de que a vida teve origem em uma sopa primordial ou nas profundezas dos oceanos, onde a interação entre a água e as rochas fornecia energia química suficiente para permitir o surgimento dos primeiros organismos unicelulares. Independentemente da posição adotada nesse debate em curso, há algo inegável: muito antes de nossa própria existência, a Terra era um lugar repleto de vida. Nós, seres humanos, entramos em cena cósmica relativamente tarde, há apenas cerca de 6 milhões de anos. Embora pareça ser um período considerável, é insignificante se comparado aos impressionantes 13,7 bilhões de anos da história do universo. Apesar de nossos antepassados terem chegado tarde à festa da vida, avançamos a um ritmo impressionante, superando todas as expectativas. Em um curto espaço de tempo, evoluímos de caçadores-coletores a exploradores cósmicos, preparando-nos para estabelecer uma presença na superfície lunar. Essa rápida evolução tecnológica e intelectual que testemunhamos nos últimos milênios reflete a notável capacidade da humanidade de compreender e moldar o mundo ao nosso redor. Através da exploração espacial, buscamos expandir os limites de nossa compreensão, desvendar os segredos do universo e até mesmo encontrar possíveis formas de vida em outros lugares além da Terra. Com nossos olhos voltados para o céu e nossos pés firmes no solo, continuamos a explorar, sonhar e perseguir o conhecimento cósmico, em busca de respostas para os enigmas que cercam nossa existência e nossa conexão com o vasto universo que nos rodeia. Graças aos avanços tecnológicos em nossos telescópios, agora somos capazes de vislumbrar o cosmos em uma escala sem precedentes, desafiando os limites do conhecimento humano. No entanto, mesmo com todas as ferramentas à nossa disposição, ainda nos deparamos com mistérios profundos que envolvem o universo. Surpreendentemente, aproximadamente 85% do nosso universo é composto por uma substância intrigante e invisível. Em 1933, o astrônomo suíço Fritz Zwicky observou um aglomerado de galáxias e determinou que a massa visível presente era insuficiente para conter as galáxias dentro da atração gravitacional do aglomerado. Esse enigma levou à conclusão de que algo desconhecido deveria estar agindo como uma força coesiva, mantendo o aglomerado unido.
Essa substância misteriosa, conhecida atualmente como matéria escura, é um material invisível que permeia o nosso universo e exerce uma poderosa influência gravitacional. Sem a presença da matéria escura, o comportamento das estrelas, planetas e galáxias não poderia ser adequadamente explicado, e a evolução do nosso universo teria sido drasticamente diferente. Além da matéria escura, há outro enigma intrigante que desafia nossa compreensão atual: a energia escura. Essa força estranha está provocando uma expansão acelerada do universo, afastando galáxias e objetos cósmicos uns dos outros em uma velocidade cada vez maior. Assim como a matéria escura, a energia escura é invisível aos nossos instrumentos de detecção, mas seus efeitos poderosos são evidentes nas observações astronômicas. A energia escura desempenha um papel crucial na dinâmica e evolução do nosso universo, influenciando sua estrutura em escalas cósmicas. Essas descobertas desafiadoras ressaltam o fato de que ainda temos muito a aprender sobre a composição e a natureza fundamental do universo. A busca por respostas para esses enigmas cósmicos continua, impulsionando cientistas e astrônomos a aprimorar suas teorias, realizar observações cada vez mais precisas e explorar novas fronteiras do conhecimento. À medida que desvendamos os segredos da matéria escura e da energia escura, esperamos obter uma compreensão mais profunda da natureza do espaço-tempo, da evolução do cosmos e do nosso lugar nesse vasto e misterioso universo. A decolagem majestosa do ônibus espacial Discovery marcou um momento histórico, pois carregava consigo uma ferramenta inestimável para a exploração cósmica, o telescópio espacial Hubble. Desde o seu lançamento, o Hubble tem sido uma janela para o universo, proporcionando-nos uma visão sem precedentes das maravilhas celestes. Em 1920, Edwin Hubble revolucionou nossa compreensão do universo ao descobrir que ele não é estático, mas está em constante expansão. No ano de 1998, o telescópio batizado em sua homenagem confirmou suas descobertas e revelou algo ainda mais surpreendente: a taxa de expansão do universo está acelerando. Essa revelação nos levou a compreender que a energia escura é a responsável por impulsionar essa expansão e pela separação cada vez maior entre estrelas e galáxias. Embora tenhamos feito avanços significativos na compreensão da formação e evolução do universo ao longo da linha do tempo cósmica, muitas questões persistentes ainda aguardam respostas. Equipados com telescópios de vanguarda, como o telescópio espacial James Webb, continuamos a desvendar os segredos da misteriosa matéria escura e a explorar as origens das estrelas e a formação das galáxias. Nossa busca pelo conhecimento também se estende à procura de vida além da Terra, à medida que lançamos nossos olhos para o cosmos com a esperança de encontrar outros seres com quem compartilhar nossa existência. Nessa busca incessante, temos descoberto exoplanetas, que são planetas que orbitam estrelas além do nosso próprio sistema solar. Com base nas imagens capturadas pelo telescópio espacial Hubble da NASA, podemos afirmar com confiança que cada estrela no universo abriga pelo menos um planeta em sua órbita. Na nossa própria galáxia, a Via Láctea, com suas centenas de bilhões de estrelas, acredita-se que existam trilhões de exoplanetas. No entanto, até o momento, apenas cerca de 3.900 deles foram descobertos, e a maioria está a uma distância de pouco mais de 4 anos-luz da Terra. Apesar de Próxima Centauri ser o exoplaneta mais próximo do nosso sistema solar, os cientistas têm seus olhos voltados para descobertas ainda mais grandiosas. Um sistema estelar de particular interesse é o TRAPPIST-1. Nesse sistema, situado a aproximadamente 40 anos-luz de distância, uma anã vermelha abriga 7 planetas com tamanhos semelhantes ao da Terra. A comunidade científica, valendo-se de avançados telescópios espaciais, telescópios terrestres e talentosos pesquisadores, está empenhada em desvendar se algum desses planetas possui as condições propícias para o surgimento da vida. O sucesso dessa missão será uma história que se desenrolará no futuro do universo, uma história que está repleta de possibilidades intrigantes. Essas descobertas e eventos cósmicos têm o poder de nos impulsionar em direção a uma compreensão cada vez maior do universo. Ao desvendar os segredos do cosmos, buscamos compreender nosso lugar nele e aprofundar nossa percepção da realidade. No entanto, também nos levam a refletir sobre nossa existência solitária e as questões que surgem diante da vastidão do espaço. Nosso universo tem uma dimensão impressionante, abrangendo atualmente 93 bilhões de anos-luz de largura. Dentro desse vasto espaço, encontramos trilhões de galáxias e um número inimaginável de estrelas, estimado em 1 septilhão.
Essa magnitude pode ser visualizada como uma sequência de 24 zeros, representando a imensidão do cosmo. E mesmo com essa grandeza, o universo continua a se expandir, estendendo-se por todas as direções e preenchendo a vastidão do espaço. Logo, a velocidade de afastamento das galáxias está relacionada à sua distância, o que implica que quanto mais distante uma galáxia estiver de nós, maior será a sua velocidade de afastamento. Essa observação tem implicações importantes na compreensão da estrutura e evolução do universo.